Olá, turma do sexto ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos a mais uma aula, a quarta aula do componente curricular de matemática. Isso mesmo, o componente curricular que é maravilhoso, que é esplêndido, onde você vai aprender muito sobre diversos conteúdos. E na aulinha de hoje, meus amores, nós iremos corrigir nossa atividade de matemática. Na verdade, nós vamos concluir a correção. Nós paramos na questão número 8 e com muita alegria, vamos pegar o caderno de matemática, pegue o lápis, pegue a borracha, vamos escutar as explicações, esclarecer as dúvidas sobre essas questões, tá bom? Qualquer erro que você tiver, apague, vamos corrigir com muita animação, muito entusiasmo, porque é aula de matemática, isso mesmo. Para começar a nossa correção, a professora Lugênia vai compartilhar com vocês agora uma mensagem para vocês fazerem uma meditação que fala sobre o sucesso. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Escrito por Pelé. Meus amores, eu tenho certeza que vocês querem adquirir o sucesso. Isso mesmo, o sucesso em tudo que vocês forem fazer. Nós queremos sempre alcançar o sucesso, a aprendizagem, é o que nós queremos alcançar durante as nossas aulas. E para isso, nós temos que ter perseverança, ter trabalho duro, ou seja, ter uma rotina de estudo, ter uma rotina durante o dia, diária, e lutar, estudar e, acima de tudo, ter amor pela aprendizagem, porque é através da educação, é através da bagagem, do ensino-aprendizagem, que vocês irão alcançar o sucesso e vão realizar todos os sonhos, né, que vocês almejam alcançar ao longo da vida. Então, essa é a mensagem de hoje e nós vamos, né, para a questão número 8. Isso mesmo, nós vamos corrigir a questão número 8. O quadro a seguir representa o boletim escolar de um aluno do sexto ano. Complete esse quadro com as informações que faltam de acordo com as dicas. Então, a professora Lugênia colocou algumas dicas e, de acordo com essas dicas, vocês iriam descobrir as notas, as informações que faltavam no boletim, né, desse determinado aluno. Então, vocês teriam que descobrir a nota do componente curricular de português, de geografia, ciências e língua estrangeira. Primeira dica: as notas das disciplinas, né, dos componentes curriculares de português, matemática e história são números consecutivos, sendo a nota de história a menor delas. Meus amores, quando a gente fala sobre números consecutivos, são números que estão em seguida um do outro, ou seja, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Nesse caso, onde está escrito na primeira dica, falou que a nota de história é a menor delas. Se a nota de história é a menor delas, e são números consecutivos, e matemática tem a nota número 9, então qual que é o número consecutivo? Qual que é o número que vem depois do 7? É o número 8. Então, a primeira dica nos ajuda a descobrir a nota de português, que é 8. Então, quais são os números consecutivos? 7, 8 e 9 são números que estão um após o outro, certo? Segunda dica: a nota de geografia é o antecessor da nota de história. Então, nós não sabemos, né, nós não sabemos a nota de geografia, isso mesmo, nós não sabemos, mas nós sabemos a nota de história. E olha o que foi falado, que a nota de geografia é o antecessor da de história. Então, quando nós falamos de antecessor, é aquele número que vem antes do número, né? Igual nós temos o 7. Qual que é o número que é o antecessor, que é aquele número que vem antes
do número 7 é o número 6. Isso mesmo, e com a segunda dica nós descobrimos a nota de geografia. Agora, terceira dica. A nota de ciências é o sucessor par da nota de geografia. Olha aqui, meus amores, nós temos a nota de geografia e a de ciências é o sucessor. Sucessor é aquele número que é somado mais um, ou seja, sucessor é um número que vem depois, que vem após aquele número. Se a nota de geografia é 6, qual que é o número que vem depois de 6? É o número 7. Só que o 7 é um número ímpar. E na terceira dica, foi falado que a nota de ciências é o sucessor par da nota de geografia. Então, se o 7 é ímpar, qual que é o número que vem depois do 7? É o 8. Então, o sucessor par da nota de geografia é o 8. E assim nós descobrimos a nota de ciências. Isso mesmo. Quarta dica. As notas de matemática e de língua estrangeira são dois números sucessores ímpares, sendo a nota de matemática a maior delas. Então, nós temos a nota de matemática, que é 9. E foi falado que a nota de língua estrangeira, né, são dois números sucessores ímpares. Agora, se o número a nota, quer dizer, a nota de matemática é 9, o que vem antes de 9 é o 8, e o 8 é par. E foi falado na quarta dica que os números são ímpares, são sucessores ímpares. Então, o que vem antes do 8 é o 7. Então, a nota de língua estrangeira é 7. Isso mesmo, meus amores. Número 9. Em um quadro mágico, a soma dos números de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal é sempre a mesma, utilizando apenas os números naturais de 1 a 9 para preencher o quadro mágico, sem repeti-los, determine o valor da posição D. Então, meus amores, quando eu falo de horizontal, é só vocês lembrarem do pôr do sol. Quando o sol fica lá deitadinho, aparece aquele sol mais bonito, é a posição horizontal. Vertical é em pé. Então, vamos lá. Se eu somar 4 mais 3, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha novamente. Se eu pegar o 4, ó, nessa posição aqui, ó, na posição horizontal, deitadinha, somando o número 4 com o número 3. 4 mais 3 é 7. 7 mais 8, 15. E se eu somar, agora, se eu sei que aqui é 15, 6 mais 1 é 7. 7 mais 8 é 15, ó. Se eu somar esses aqui, que estão na vertical, também tem que dar o mesmo valor, que dá 15. Se eu somar 9 mais 5, 14. 14 mais 1, 15. 2 mais 7, 9. 9 mais 6, 15. E a letra D tem o valor de 2, vocês vão marcar a letra D. Vão marcar a letra D com X, certo? Lembrando que para resolver essa questão, vocês devem usar números de 1 a 9, sem repetir, porém, os números deveriam ser iguais. Somando nas horizontais e verticais, o valor deveria ser o mesmo. Na questão número 10, a carga máxima que um elevador suporta é 700 quilogramas. Quantas viagens, no mínimo, uma pessoa de 65 quilogramas precisa fazer para transportar 70 caixas de 20 quilogramas, cada uma usando esse elevador? Meus amores, vocês podem observar na imagem que esse entregador, esse rapaz, ele vai entrar nesse mesmo elevador para poder fazer a entrega
entendeu? Para poder fazer a entrega, transportando essas caixas. Nós sabemos que o total das caixas é 70 caixas e cada uma pesa 20 quilogramas. Só que tem um detalhe que vocês devem se atentar. O entregador, ele pesa 65 quilogramas. E o elevador, ele só suporta 700 quilogramas. Olha o que nós iremos fazer. Nós teremos que pegar o total, que é 700 gramas, ou seja, o total, incluindo o entregador, porque não pode passar de 700 gramas. O elevador, ele só suporta 700 quilogramas. Então, nós vamos ter que fazer um cálculo de subtração aqui, ó. Fazer o cálculo, 700 menos 65. Ou seja, 635 quilogramas é o que ele pode transportar dentro do elevador, porque é o peso que ele pode transportar, ou seja, o peso das caixas, mais o peso dele, porque ele pesa 65 quilos. Então, cada viagem só pode transportar 635 quilogramas, certo? Agora, como cada caixa tem 20 quilos, então nós temos que pegar os 635, que é o que a gente pode, né? Que a gente pode transportar, e a gente vai ter que dividir por 20. Uma dica aqui, ó. Nós vamos pensar em um número que nós vamos colocar aqui embaixo, certo? Que vai multiplicar e que vai chegar perto desse número daqui. Se eu pegar o 6 balinhas, não tem como dividir para 20 pessoas. Então, nós vamos pegar 63. Que número que nós vamos colocar aqui, que multiplicando com 20, vai chegar próximo a 63? O número 3. Porque se a tia Lugênia colocar o 4 vezes 20, né, vai dar 80. E 80 vai passar o 63. Então, nós vamos colocar o número 3. 3 vezes, né? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. 3 vezes 20 dá 60. Então, coloco 60 aqui. E agora eu vou fazer o cálculo de subtração. 3 menos 0, 3. 6 menos 6, 0. Sobrou 3 balinhas. Tem como a tia Lugênia dividir 3 balinhas para 20 pessoas? Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Vai descer o número que está aqui do lado, ó. Nós vamos descer ele para baixo e colocar ele aqui, ó, juntinho com o número 3. Agora, nós temos o número 35. Que número a tia Lugênia pode colocar aqui do lado do 3? Que eu posso multiplicar com 20 e que vai chegar próximo ou dar o 35. Nós sabemos que se a tia Lugênia colocar aqui o número 2, 2 vezes 20 dá 40. E 40 vai passar o número 35. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o número 1, porque 1 vezes 20 é 20. E agora a gente vai subtrair novamente. 5 menos 0, 5. 3 menos 2, 1. Agora nós temos o quê? 15 balinhas. Tem como dividir 15 balinhas para 20 pessoas? Não tem como. E também não tem nenhum número aqui. Quando não tem nenhum número, a gente desce o 0, acrescenta o 0. E agora nós temos o quê? 150. Que número que nós vamos colocar aqui? Que vai chegar perto do 150. O número 7, porque se nós colocarmos o 8, vai passar. E nós não queremos que não pode passar, então nós temos que colocar um número a menos. Ou ele pode ser igual ou menos, nunca pode passar. Agora, 7 vezes 20, 140. E nós vamos fazer o cálculo de subtração. 0 menos 0, 0. 5 menos 4. 5 menos 4, 1.
menos 1, 0. Então, nós temos que 150 menos 140 é 10. Só que não tem como dividir 10 balinhas para 20 pessoas. E o que eu faço? Acrescento o 0. Isso mesmo. Ó, eu acrescento mais um 0 aqui. Agora eu tenho 100. Que número a tia Lugênia coloca aqui? Que vai multiplicar, né? Multiplicar com o 20, que vai dar justamente 100. É o número 5. 5 vezes 20 é 100. E 100 menos 100 é 0. E nós temos aqui o resto que é 0, né? Aqui embaixo. Então, 635 dividido por 20 é 31 com o restinho, com o resto aqui do lado de 75. Certo, meus amores? Então, 31 caixas que podem ser transportadas em cada viagem. Como são 70 caixas ao todo, a pessoa precisa de 2 viagens para transportar. Por quê, meus amores? Se eu pegar 31 caixas, né, na primeira viagem, pegar 31 vezes 2, dá 62 caixas, certo? E nós vamos precisar de uma terceira viagem, porque para completar as 70 caixas, nós sabemos que faltam 8. São 8 caixas restantes. Então, nós precisaremos fazer uma outra viagem. Na verdade, o entregador. Pessoal, agora a professora Lugênia preparou uma atividade de fixação. Só que antes de começar a atividade de fixação, vocês irão fazer o cabeçalho completo, caprichem na caligrafia, peço que, por gentileza, sejam organizados, organizadas, mantenham o caderno de matemática limpo, bem cuidado, façam margens, pode fazer com a caneta, no formato quadrado mesmo, ou com lápis para colorir, tá bom? Antes de iniciar a atividade de hoje, vamos revisar um pouquinho o que são números romanos e o que são números indo-arábicos. Então, vamos lá? Nós sabemos que os números romanos foram criados na Roma Antiga para facilitar as contas, mas se espalharam pelo Império Romano. Os números romanos fazem parte de um sistema de numeração que usam letras maiúsculas do alfabeto latino e foram desenvolvidos na Roma Antiga para ajudar a fazer contas. Só que eles usavam as letras do alfabeto, né? Nós conhecemos nas aulas anteriores que nós usamos as letras I, X, C, M, V, L e D. I representa o número 1, a letra X representa o número 10, a letra C representa o número 100, a letra M representa o número 1000, a letra V representa o número 5, a letra L representa o número 50, a letra D representa o número 500. As regrinhas que nós vamos revisar para o sistema de numeração romano: não existe um símbolo para representar o 0. Os números, eles só podem se repetir, serem representados, eles só podem ser repetidos até 3 vezes, não pode passar de 3 vezes, tá bom? E nesses casos, né, nós temos outras regrinhas também, que podemos posicionar letras diferentes juntas, seguindo uma das situações. Se o valor da letra da esquerda for maior que o valor da letra da direita, adicionamos os seus valores, ou seja, nós vamos somar. E se o valor da letra da esquerda for menor que o valor da letra da direita, nós vamos subtrair o menor valor pelo maior valor. Então, nós revisamos e vamos relembrar também que usamos um traço na horizontal, ou seja, um traço deitadinho, ou mais de um traço,
para representar os números romanos, né, para indicar que o valor dessas letras deve ser multiplicado por 1000. Ou seja, são números que são números de 4.000 em diante. Os romanos usavam traços acima de um símbolo ou de um conjunto de símbolos, um traço para representar os milhares e 2 traços para representar os milhares. Então, nós revisamos a numeração romana. Agora, esses são os números indo-arábicos. Vamos revisar que na aula passada vocês aprenderam sobre o sistema de numeração indo-arábicos, né, que eles foram criados pelos hindus e depois que eles foram divulgados pelos árabes, né, porque eles tiveram muita influência na Europa e no mundo, e começou a ser usado pelos europeus, e no século XVI, né? E até hoje nós temos muitos exemplos de objetos, de pessoas influentes, importantes, como reis, rainhas, papas, pessoas que são nomeadas, né, com o símbolo de números romanos, né? Relógios e muitos outros exemplos que nós temos. Esse é o cabeçalho que vocês irão fazer agora. Vocês vão colocar atividade de fixação. Vocês irão copiar e escreva os algarismos romanos em números indo-arábicos, certo? Então, aqui vocês vão transformar os números romanos em números indo-arábicos, em números que nós usamos hoje em dia. Lembrando que quando nós temos um número maior, e após esse número maior, essa letra maior, nós temos letras que têm um valor menor, nós adicionamos, ou seja, nós vamos somar. Vou dar um exemplo da letra A. Nós temos a letrinha V, que vale 5, e nós temos, após a letra V, 2 letras I. E a letra I vale 1. Então, nós vamos somar 5 mais 1 mais 1. 5 mais 1 é 6, 6 mais 1 é 7. Agora, eu vou dar um exemplo aqui na atividade de um número que você tem que subtrair. Letra H. Nós temos aqui na atividade a letra L, que vale 50, e nós temos aqui a letra X, que vale 10. E antes aqui, ó, da letra X, nós temos a letra I. Nós sabemos que a letra I vale 1, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o 10, o X vale 10, certo? E nós vamos subtrair 10 menos 1, que é 9. Então, nós podemos deduzir que 9, não ficou muito bonitinho não, gente, mas é o número 9, tá bom? Agora, se 10 menos 1 é 9, nós temos o L que vale 50. Então, é só somar o L, que é 50 mais 9. 59, certo? Número 2. Troque de lugar o 8 e o 1 neste número. Agora, vocês vão fazer uma troca. Ó, o número 8, ele vai trocar de lugar com o número 1. E vocês irão trocar o lugar também do 1. O 8 vai para o lugar do 1 e o 1 para o lugar do 8. Qual que é o número que se formou? O novo número, ele é maior ou menor? Depois que nós trocamos a posição desses dois números, ele se transforma em um número maior ou menor? Então, aqui vocês irão escrever se ele é menor ou maior. Vocês irão escrever ele aqui e vai colocar se ele é maior ou se ele é menor. Na letra B, o que aconteceu com o valor posicional do 8 depois da troca? Vocês irão explicar. O valor posicional. O 8, ele estava numa posição. Se ele foi trocado de lugar, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu, ele tem um valor menor ou ele tem um valor maior? Letra C. E com o valor posicional do 1, o que aconteceu com o 1? Ele ficou valendo,
Ele ficou com valor maior ou com valor menor? Na letra D, escreva com palavras o número 871. Eu quero que vocês escrevam 871 por extenso. Na questão número 3, meus queridos alunos, marque um X no parêntese que contém a única alternativa correta. Na letra A, o número 1444 corresponde em algarismo romano a? Vocês irão verificar. Na letra A, na primeira da letra A, né? Me perdoe. São 3 afirmativas. 1444. Nós sabemos que o 1000 é representado pela letra M. E agora o 444. Vocês irão lembrar das regras das aulas anteriores e vão identificar qual desses aqui é a alternativa correta que representa o número 1444. E vão marcar a alternativa correta. Na letra B, o número romano. Agora nós temos um número romano e nós queremos descobrir qual que é a representação desse número romano na forma de números indo-arábicos. Então, vocês irão descobrir, vão marcar a alternativa com os números indo-arábicos, os números que nós usamos hoje em dia, que representa esse número romano. Na letra C, nós sabemos que o antecessor é o número que vem antes. Então, nós queremos o número que vem antes de 912. Qual que é o número que vem antes? Antecessor, antes de 912. Só que eu quero que vocês descubram e transformem em número romano. E depois que você transformar e descobrir, você vai marcar a alternativa correta. Na letra D, o sucessor. Sucessor é aquele número que vem depois. Qual que é o número que vem depois do número 230? Qual que é a representação dele na forma de algarismos romanos? Então, vocês irão marcar a alternativa que representa esse sucessor, o sucessor de 230 em algarismo romano. Na questão número 5, escreva os números romanos por extenso. Então, olha que interessante. Vocês irão descobrir, colocar na forma de indo-arábicos, né? Vou dar um exemplo. A letra V vale 5. A letra I vale 1. 5 mais 1 é 6. Então, vocês vão vir aqui e vão escrever por extenso, né? Por extenso, esses números, certo? Então, o número 6, porque 5 mais 1 é 6. E assim sucessivamente, você irá transformar os números romanos em números indo-arábicos e depois vocês irão escrever por extenso, escrever como que se lê, né, na forma dos números indo-arábicos. Número 6, faça a correspondência correta. Nessa questão 6, eu coloquei para poder testar mesmo se vocês irão conseguir. Vocês irão fazer uma correspondência. Por exemplo, o número 2734, qual que é a forma desse número em numerais romanos? Qual que é? Vocês irão procurar aqui qual que é 2734. Aí vocês irão colocar aí, ó. Vão associar. É o número 1, vocês irão colocar aqui dentro do parêntese. Eu fiz a primeira e agora vocês irão descobrir, vão fazer a correspondência do número 27, do 1522, do 674, 999, do número 1278 e do número 1032. E assim vocês irão fazer aqui a correspondência, certo, meus amores? Pio XII foi um dos papas que mais se destacaram
por sua qualidade de estadista. Usando os símbolos do sistema romano de numeração, marque um X no número que designa esse Papa. Ele é o Pio XII. Pessoal, Pio XII. Como que nós vamos representar o número 12? Como que nós vamos representar? Vocês irão descobrir como que representa o número 12 na forma de numeração romana e vão marcar a alternativa correta. Meus amores, nós temos aqui nas fichas coloridas, abaixo, aparecem números decompostos, né? Decomposição desses números. Marca a alternativa que representa corretamente o número formado em cada uma das fichas. Então, nós temos essa primeira ficha aqui, nós temos a segunda, que é na cor verde, a terceira amarela e a quarta azul. Vocês terão que somar primeiro, vocês vão somar, ó. 6.000 mais 300, 6.300, 6.300 mais 50, 6.350, 6.350 mais 9, 6.359. E assim vocês irão fazer com todas essas fichas. Vocês irão somar. E após ter somado todas as fichas, vocês irão descobrir aqui qual que é o valor de todas, qual que é o número que está correto, e vocês irão marcar, assinalar a alternativa correta. Na questão número 9, o valor 23.608 é um número formado de quantas ordens? Vamos relembrar um pouquinho das aulas anteriores? Ordem é a quantidade de números, de algarismos, de posição que aquele número ele ocupa. E as classes são formadas por 3 algarismos, certo? Então, vamos lá. O valor 23.608 é um número formado por quantas ordens? Vocês vão contar quantos números que tem, ó. 1, 2, e assim por diante, vão colocar. E as classes? Quantas classes? A sua forma decomposta também pode ser, vocês irão fazer a decomposição. 20.000 mais quanto, mais 600, mais quanto que vai gerar 23.608? O algarismo 3, ó, o algarismo 3, deixa eu circular ele aqui, ó. Ele ocupa qual das ordens? Vocês lembram na tabela que a professora explicou na aula passada? Qual ordem? É a primeira ordem? É a segunda? É a terceira? É a quarta? Ou é a quinta ordem? O algarismo que ocupa a ordem de maior valor. Qual que é o algarismo que ocupa aquela posição de maior valor? Vocês vão colocar aqui. Número 10. Escreva os números decimais em algarismos romanos. Então, nós temos os números indo-arábicos, que são os números decimais, e vocês irão transformar para algarismos romanos, certo? Exemplo, nós temos a letra A, 17. Para formar o 17, nós precisamos do X, porque o X vale 10, e nós precisamos do V, porque X vale 10, V vale 5. X mais V, 10 mais 5, 15. Para formar o 17, está faltando 2, então nós vamos usar duas letras I. Porque 10 mais 5 é 15, 15 mais 1, 16, e 15 mais, ou 16 mais 1, 17. Então, vocês vão representar o número indo-arábico, que é os números decimais, na forma de algarismos romanos. Certo, meus amores? Meus amores, esta foi a aula de hoje, então, lembrando que vocês devem manter a organização, fazer o cabeçalho. Peço que, por gentileza, sempre coloquem em destaque o conteúdo que nós estamos trabalhando, na cor vermelha ou outra caneta colorida que você gostar. Lembrando que você deve copiar a caneta e responder a lápis. Essa atividade que a professora colocou aqui, é necessário que você copie ela completa no seu caderno de matemática e responda a lápis. E até a próxima aula, que será a aula de correção e esclarecimento das dúvidas que vocês vão ter ou têm
sobre a atividade de fixação, que foi a atividade da aula de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a tia Lugênia. A tia Lugênia está à disposição o tempo todo via WhatsApp para melhor atendê-los, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!